Meu Deus, fogo! O grito soou como um tiro. Num instante, o salão nobre do palacete passou do riso ao caos. Os convidados gritavam, os vestidos de gala emaranhavam-se, os saltos estalavam no mármore e os copos de espumante estilhaçavam-se sob os pés. O fumo descia pela escadaria com chamas alaranjadas a crepitar por trás, devorando as cortinas como se a própria casa estivesse a ser engolida viva. O peito de João de Vasconcelos apertou-se. A sua filha, Sofia, com apenas 1 ano, dormia lá em cima, no quarto de bebê. Ele lançou-se em direção à escadaria, mas antes que pudesse alcançar o primeiro degrau, Beatriz, a sua nova esposa no seu vestido de gala carmesim, agarrou-lhe o braço com uma força chocante. "Não, João!" gritou ela, a sua voz cortando o pânico. "Vai ser queimado vivo! Deixa os bombeiros fazerem o trabalho deles! Tenho de ir buscar o meu bebê!" João rugiu, o rosto branco, as veias a saltarem-lhe no pescoço enquanto tentava libertar-se. Outra explosão abalou o palacete, fazendo os candelabros tremer. As chamas subiram mais alto, o fumo adensou-se até o ar se tornar difícil de respirar. Os convidados corriam em debandada, alguns caindo ao chão, outros arranhando as portas, os gritos misturados com tosses sufocantes, a festa a desfazer-se num turbilhão de histeria. Acima do rugido, fraco mas penetrante, ouviu-se o choro de Sofia. Um lamento desesperado e agudo que partiu o coração de João em 2. "Ela ainda está viva", ofegou ele. "Vou ter com ela." Mas o aperto de Beatriz apenas se intensificou, as suas unhas cravando-se-lhe no braço. O seu rosto estava manchado de cinza, mas os seus olhos estavam estranhamente frios, quase impassíveis. "Se subires, também morres. Não sejas tolo." Do canto do salão, uma pequena figura avançou de repente. Inês tinha apenas 7 anos. As suas tranças voavam enquanto ela largava a bandeja que carregava. Os seus grandes olhos escuros fixaram-se na escadaria, no fumo que se enrolava vindo de cima. E, sem hesitar, correu. "Inês!" Um grito de mulher rasgou o ar, mais agudo ainda que o caos. A sua mãe, Rosa, com apenas 35 anos, ainda jovem, com o avental manchado pelo trabalho da noite, correu atrás dela. "Não, querida, não, não podes." Ela agarrou a manga da filha, mas Inês libertou-se, a determinação a arder mais forte que o próprio fogo. Rosa tropeçou, caindo de joelhos ao perceber que não conseguia parar a filha. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto e, com um soluço sufocado, gritou: "Meu Deus, não! Por favor, a minha menina não!" O seu corpo tremia violentamente antes de ela desmaiar no chão polido, dominada pela dor e pelo terror. Os empregados apressaram-se a levantá-la, mas os seus braços pendiam inertes enquanto ela gemia o nome da filha. A multidão susteve a respiração quando Inês desapareceu no fumo. Alguns convidados taparam a boca, horrorizados. Outros murmuravam orações, mas ninguém se moveu para a seguir. O peito de João batia como se fosse rebentar. O seu bebê estava lá em cima. Os gritos da sua filha ecoavam fracamente, e agora uma criança que não era sua correra para onde mais ninguém ousava ir. O aperto de Beatriz cravou-se nele novamente, a sua voz afiada como uma ordem. "Não vês? É tarde demais. Se entrares, perdes tudo, a tua vida, o teu futuro, tudo o que construímos." Mas o olhar de João permaneceu fixo no fogo para onde Inês tinha desaparecido. A sua respiração era ofegante, o seu corpo tremia. A sua filha ainda estava lá em cima, e não fora ele quem respondera aos seus gritos, fora Inês. O calor atingiu Inês no momento em que ela atravessou o limiar da escadaria. Foi como entrar na boca de uma fornalha. O ar estava tão denso de fumo que cada respiração lhe arranhava a garganta como fogo. A grande escadaria, madeira polida minutos antes, estava agora viva com chamas que lambiam os seus lados. O tapete, outrora brilhante, começara a enrolar-se e a escurecer. Ela puxou a bainha do seu vestido desbotado sobre o nariz e a boca, tossindo enquanto o cheiro acre de tinta e madeira a arder lhe enchia os pulmões. Acima, fraco mas constante, vinha o som que ela fixara na sua mente, os choros de Sofia. Ela forçou-se a subir o primeiro degrau, a madeira quente contra os seus pequenos sapatos. O fumo pressionava-a, cegando-a, e ela caiu de joelhos. Lembrou-se do que a sua avó lhe dissera uma vez. "Anda por baixo, Inês. O ar é mais limpo junto ao chão."
Rastejando com uma mão a apalpar o degrau à sua frente, ela subiu lentamente. Uma viga estalou algures por cima, faíscas caíram perigosamente perto. Lá no salão, abafada pelo rugido das chamas, Inês pensou ter ouvido a voz da sua mãe a chamar o seu nome, quebrada pelo terror. Mas não podia parar, não agora. Cada choro de Sofia puxava-a para a frente como uma corda invisível. No patamar o fumo era mais denso, nuvens negras em redemoinho sufocavam cada respiração. Os olhos de Inês ardiam com lágrimas, mas ela conhecia o caminho. Já tinha estado no quarto de bebê, sentara-se no tapete ao lado do berço de Sofia e fizera a bebê rir com caretas. Virar à esquerda, depois em frente, passar pela janela e depois a porta pálida com o pequeno cordeiro pintado. A sua pequena mão tocou no puxador da porta do quarto e ela sibilou quando este lhe queimou a pele. Puxou o vestido sobre a palma da mão, rodou-o e empurrou a porta. Uma lufada de fumo entrou e os choros de Sofia tornaram-se mais altos, agudos e assustados. Dentro do quarto de bebê havia um mundo de sombras e luz vermelha. As chamas lambiam as cortinas, aproximando-se do berço. Sofia estava lá deitada, as bochechas molhadas, os pequenos punhos a agitar-se desamparadamente, o seu cordeiro de peluche caído no chão. Inês avançou, cambaleante, e pegou na bebê ao colo. Sofia estava quente e a tremer, os seus choros abafados enquanto enterrava o rosto no pescoço de Inês. "Está tudo bem, Sofia", sussurrou Inês com a voz rouca, embora tremesse. "Eu apanhei-te, vou tirar-te daqui." Ela a agarrou na manta do berço, mergulhou-a rapidamente na água derramada do copo virado de Sofia e envolveu a bebê, segurando-a com força. Inês voltou-se para o corredor. O caminho por onde viera já se estava a fechar. As chamas alastravam pelo teto, as vigas gemiam como se a própria casa estivesse a gritar. A escadaria que ela subira a rastejar minutos antes era agora um rio de fogo. O calor pressionava-lhe o rosto, ameaçando roubar-lhe o fôlego. Ela tossiu violentamente, quase caindo de joelhos. "Não", disse a si mesma com ferocidade, abraçando Sofia com mais força. "Não podemos parar." Os seus olhos procuraram desesperadamente a volta. Então ela viu-a. Uma pequena janela lateral perto do quarto. Tropeçou na sua direção, abrindo-a. O ar fresco entrou, nítido e doce em comparação com o fumo sufocante, mas a janela era demasiado estreita para que ela e Sofia passassem ao mesmo tempo. Inês pensou depressa, apertou a manta à volta de Sofia, depois inclinou-se para fora, gritando para o relvado lá embaixo. "Ajudem, ela está aqui." A sua voz estava rouca, quase abafada pelo rugido do fogo, mas ela gritou de novo. "Agarrem-na!" Lá embaixo, através do fumo, vislumbrou formas. Os convidados reunidos no relvado. Alguns apontavam para ela, outros gritavam. A voz de João berrou rouca e desesperada. "Sofia!" A mão de Beatriz apertou-lhe o braço novamente, mesmo ali, a sua voz estridente a ecoar. "Não te atrevas, João. Ela vai matá-las as duas." Mas ele afastou-a, o rosto tomado pelo terror, os olhos fixos na janela onde Inês se agarrava. Inês segurou Sofia junto ao peito por um último momento, sussurrando. "Está tudo bem, pequenina. Eles vão pegar em ti agora." Depois estendeu a bebê pela janela. Mãos fortes estenderam-se, as mãos de João, e a bebê foi retirada em segurança dos seus braços. Os choros de Sofia encheram o ar, mas ela estava viva, segura nos braços do pai. Um alívio inundou Inês, mas apenas por um segundo. O fogo atrás dela rugiu, uma parede de calor a pressionar-lhe as costas. Ela virou-se tentando sair, mas o pé ficou preso na moldura partida, o vestido prendeu-se. Puxou com força, o pânico a crescer, enquanto as chamas invadiam o quarto, consumindo as cortinas numa única e violenta lufada. Lá embaixo, João gritava. "Inês, salta, tu consegues!" A sua voz estava gasta, rasgada pelo fumo e pelo medo. À sua volta, os convidados estavam paralisados, horrorizados. O rosto de Beatriz estava pálido, os lábios cerrados, mas os seus olhos brilhavam com algo sombrio. Inês soltou o vestido, tossindo tanto que mal conseguia ver. Os seus pulmões ardiam, os seus braços tremiam, a sua visão estava turva.
Tentou passar, mas uma viga por cima gemeu e partiu-se, caindo perto dos seus pés. Faíscas explodiram, caindo sobre o seu cabelo e ombros. A voz da sua mãe perfurou a noite, vinda do relvado, quebrada e suplicante. Inês, minha menina, por favor, Deus, trá-la para fora. Rosa desabou novamente, agarrando-se à relva, a soluçar tão violentamente que os empregados mal conseguiam segurá-la. As pequenas mãos de Inês agarraram a moldura da janela, a sua pele empolada pelo calor. Ela tossiu mais uma vez, depois cruzou o olhar com o de João, lá embaixo. Por um momento, o caos parou. Um homem adulto, um magnata que tinha tudo, e uma menina de 7 anos com nada além de coragem, ligados pela vida da bebê entre eles. Com as suas últimas forças, Inês empurrou-se pela janela. As chamas lamberam-lhe os calcanhares enquanto ela caía para a frente e braços fortes apanharam-na antes que ela atingisse o chão. João segurou-a perto de si, a tossir, os olhos arregalados de incredulidade. Sofia chorava num braço, Inês lutava por ar no outro. Os convidados explodiram em gritos de alívio. Beatriz permanecia hirta, o rosto composto, mas as mãos a tremer como se contivessem fúria. Rosa tropeçou para a frente gritando o nome da filha e caiu de joelhos ao lado deles. Agarrou a mão queimada de Inês a soluçar. João pousou Inês gentilmente no abraço da mãe, mas o seu olhar demorou-se no rosto da menina manchado de fumo. Algo se agitou profundamente nele, algo que fez o seu coração apertar-se com um estranho reconhecimento. Ele ainda não entendia o que era, mas naquele momento, uma verdade brilhava mais intensamente do que o fogo que consumia o seu palacete. Esta menina fizera o que mais ninguém ousara. Ela salvara a sua filha. A Quinta Vasconcelos, outrora um retrato de orgulho e elegância, estava agora a ruir no caos. As sirenes uivavam à distância, ainda demasiado longe, enquanto o palacete ardia como uma besta ferida. O fumo enrolava-se no céu noturno, faíscas vermelhas subindo com o vento. O salão nobre, onde momentos antes os convidados riam com espumante, era uma debandada de medo. Saltos a partir, smokings manchados de cinza, gritos a ecoar enquanto as pessoas se empurravam pelas portas. João segurava Sofia com força num braço, o seu pequeno rosto pressionado contra o seu peito, os seus soluços abafados pelo seu casaco. No outro braço amparava Inês, a menina a tossir, a pele empolada, as tranças manchadas de cinza. A mãe dela estava ajoelhada na relva ao seu lado, a segurar a mão de Inês, a chorar abertamente de alívio. Mas a voz de Beatriz cortou a noite como vidro. João, estás louco! Ela puxou-lhe a manga, os olhos a brilhar à luz do fogo. Aquela criança podia ter matado a Sofia, a arrastá-la por aquele fumo. Devias tê-la impedido. João virou-se para ela, o rosto sombrio de fúria. Ela salvou a vida da Sofia. Tu ficaste aí parada e tentaste impedir-me. A sua voz quebrou de raiva, os seus olhos ainda úmidos de terror. Beatriz recuou, os lábios cerrados, depois suavizou rapidamente a sua expressão para a máscara de uma esposa enlutada. O fogo rugiu. Mais alto, as vigas a estalar como tiros enquanto a ala oeste ruía. As chamas iluminaram o céu, projetando longas sombras pelo relvado. Os convidados aglomeraram-se, a tossir, a murmurar orações, enquanto outros sussurravam nervosamente, os seus olhos a moverem-se em direção a Beatriz. Um carro de bombeiros finalmente entrou na propriedade, as suas luzes vermelhas a girar, os bombeiros a saltar, as mangueiras a desenrolarem-se. Mas até eles hesitaram perante o inferno à sua frente. O incêndio alastrara-se demasiado depressa, de forma anormal. Um deles murmurou. É como se tivesse sido alimentado com gasolina. Os olhos de João estreitaram-se, a sua mente a girar. Ele olhou para Beatriz, que permanecia rígida ao seu lado. O seu vestido de gala estava imaculado, intocado pelo fumo, os seus olhos frios enquanto ela olhava para a casa a arder. Um arrepio percorreu, apesar do calor à sua volta. Entretanto, Inês tossia violentamente nos braços da mãe, o seu pequeno corpo a tremer do fumo que inalara. João agachou-se ao seu lado, a sua expressão a suavizar-se. Inês, disse ele com a voz rouca, foste corajosa, salvaste a minha menina. Os seus grandes olhos ergueram-se para ele, avermelhados, mas ela não falou. Em vez disso, agarrou-se com mais força à manga da mãe, como se temesse que ele a levasse.
A sua mãe, Rosa, com lágrimas a riscar o seu rosto manchado de fuligem, olhou para João. Ela é só uma criança, senhor, sussurrou ela desolada. É a minha única. Pensei que a tinha perdido ali dentro. João engoliu em seco, sentindo o peso das suas palavras. Ele olhou da menina exausta para o seu bebê a soluçar, e depois de volta para a casa, a desmoronar-se atrás deles. A verdade abateu-se sobre ele. Devia a vida da sua filha a esta menina que ninguém notara antes daquela noite. Beatriz interrompeu, a sua voz afiada. João, temos de ir. Os bombeiros tratam disto. Ficar aqui é perigoso. Ela estendeu-lhe a mão novamente, mas desta vez ele afastou-se, o maxilar cerrado. Não, disse ele com firmeza. Não vou a lado nenhum, não até saber que este fogo está controlado e não até a Sofia e a Inês estarem seguras. Os olhos de Beatriz brilharam com algo indecifrável, mas ela não disse mais nada. Os bombeiros gritavam ordens, as suas mangueiras a lançar arcos de água sobre as chamas. O vapor sibilava, mas o fogo continuava a lavrar, engolindo parede após parede. João permaneceu imóvel, Sofia aninhada perto de si, a observar o seu palacete, o lugar que construíra com orgulho, a ser consumido. Os convidados afastaram-se silenciosamente, os seus carros de luxo a ranger sobre o cascalho ao deixarem o espetáculo para trás. Na relva, Rosa embalava Inês gentilmente, murmurando orações em português. O olhar de João demorou-se mais uma vez na criança. Algo dentro dele se contorceu ao vê-la, a coragem no seu pequeno corpo, a força teimosa nos seus olhos. Era um sentimento que ele ainda não conseguia nomear, mas que o ligava a ela. Sobre eles o telhado do palacete gemeu e depois desabou numa tempestade de faíscas. Os bombeiros gritaram, recuando com as mangueiras. João abraçou Sofia com mais força, protegendo-a da lufada de calor. E no brilho rugidor da sua casa em chamas, João de Vasconcelos soube duas coisas com uma clareza dolorosa. Quase perdera tudo naquela noite, e a verdade daquele incêndio era muito mais sombria do que parecia. O fogo devorou o palacete Vasconcelos com uma ferocidade que abalou todos no relvado. As paredes gemiam, as janelas rebentavam com estalidos agudos e a propriedade outrora orgulhosa parecia gritar enquanto as suas vigas ruíam. As sirenes uivavam mais perto, agora mais carros de bombeiros, ambulâncias a chegar apressadamente. Paramédicos do INEM correram pelo relvado com macas, as lanternas a cortar a névoa espessa. João permaneceu imóvel, segurando Sofia contra o peito. A bebê choramingava suavemente, os seus choros mais fracos agora, os seus pequenos pulmões a chiar do fumo que respirara. Cada som dos seus lábios o destroçava. Ele embalava-a gentilmente sussurrando. O pai está aqui. Está segura agora, minha menina. Os seus olhos ardiam, não do fumo, mas do puro terror de quase a ter perdido. Ao seu lado, Inês estava sentada, envolta nos braços trêmulos da sua mãe. A mulher, com apenas 35 anos, mas envelhecida pela dor, beijava a testa da filha manchada de fuligem repetidamente, soluçando orações de agradecimento. Inês tossia, os seus pequenos ombros a tremer, mas não chorava. Os seus grandes olhos permaneciam fixos nas chamas, como se o fogo tivesse gravado algo permanente na sua memória. Beatriz, de pé nas proximidades, cruzou os braços com força. O seu vestido de gala de cetim estava imaculado apesar do caos. O seu rosto estava pálido, mas composto, o seu olhar aguçado enquanto observava a menina que salvara Sofia. João virou-se para ela, o maxilar duro. Se não fosse a Inês, a Sofia teria morrido. Os lábios de Beatriz contraíram-se. João, não vês? Aquela criança entrou de forma imprudente. Podia ter matado a Sofia, a arrastá-la por aquele fumo. E se a tivesse deixado cair? A voz de João era baixa, mas com um tom de aço. Ela não a deixou cair. Ela fez o que nenhum de nós conseguiu. Ela salvou-a. Um paramédico aproximou-se, tirando gentilmente Sofia dos braços de João para a colocar numa maca. Outro ajoelhou-se ao lado de Inês, a verificar a sua respiração. Ela inalou muito fumo, disse o médico gravemente. Temos de a levar para o hospital agora. Rosa apertou-lhe a mão com mais força. Eu vou com ela, disse ela rapidamente, a voz ainda a tremer. João acenou com a cabeça. Eu sigo com a Sofia. O seu olhar demorou-se em Inês, um peso estranho a pressionar-lhe o peito. Ela parecia tão pequena na relva, as suas pestanas coladas pelas lágrimas e pela fuligem.
No entanto, enfrentara o que até homens adultos temiam. Um bombeiro aproximou-se, retirando o capacete, o rosto manchado de cinza. "Senhor Vasconcelos", disse ele, "este fogo não se propagou de forma natural. É demasiado rápido, demasiado preciso, quase como se tivesse sido alimentado para queimar a casa de dentro para fora." João retesou-se. Os seus olhos moveram-se para Beatriz, que observava a troca de palavras com atenção. Ela moveu-se, ajeitando o vestido de gala, como se o calor só agora a tivesse atingido, mas os seus olhos brilharam com algo frio antes de se virar. "Trate disso", disse João secamente ao bombeiro, embora a sua mente já estivesse a mil. Ele ainda conseguia sentir as mãos de Beatriz a segurá-lo ao pé das escadas. Ela não gritara por Sofia, nem sequer tentara. Os paramédicos colocaram Sofia na ambulância, prendendo uma pequena máscara de oxigênio no seu pequeno rosto. Inês, pálida e a chiar, foi transportada noutra maca. A sua mãe caminhava ao seu lado, segurando-lhe a mão, sussurrando: "És corajosa, minha querida, tão corajosa." Quando as portas da ambulância se fecharam, João virou-se para Beatriz. "Podes voltar com os convidados, eu vou com a minha filha." A sua voz não deixava margem para discussão. O sorriso de Beatriz era fino, frágil. "Claro, João, faz o que tens a fazer." Os motores da ambulância rugiram, as suas sirenes a cortar a noite enquanto aceleravam em direção a Lisboa. João sentou-se lá dentro com Sofia, as mãos a agarrar as dela com força, como se a sua vontade por si só pudesse mantê-la ligada à vida. Do outro lado, outro paramédico trabalhava em Inês, o seu pequeno corpo a tremer sob a máscara de oxigênio, os seus olhos a vacilar entre a consciência e o sono. João observava-a, a garganta apertada. Esta criança levara a sua filha através do fogo. Arriscara tudo sem hesitação, e no fundo do seu peito uma pergunta ardia mais quente do que as chamas de que tinham acabado de escapar. Porque sentia ele como se já tivesse visto aqueles olhos antes, há muito tempo. A ambulância atravessou a noite de Lisboa, a sua sirene a uivar, as luzes vermelhas a piscar na autoestrada vazia. Lá dentro, o ar cheirava a antisséptico e a fumo. João estava sentado, hirto, com Sofia numa maca ao seu lado, uma pequena máscara de oxigênio a cobrir o seu rosto afogueado. Cada subida e descida fraca do seu peito apertava-lhe o coração com mais força, até parecer um torno a pressioná-lo. Ele acariciou a pequena mão dela com o polegar, sussurrando repetidamente: "Aguenta, minha menina, o pai está aqui, não desistas." Do outro lado, Inês estava deitada noutra maca, a sua mãe a agarrar-lhe a mão com uma força desesperada. As pontas das tranças da menina estavam queimadas, o seu vestido chamuscado em algumas partes. Os seus lábios estavam gretados e enegrecidos pelo fumo, a sua respiração superficial sob o silvo do oxigênio. No entanto, os seus olhos escuros abriam-se de vez em quando, e de cada vez encontravam Sofia, como que para se certificar de que a bebê ainda estava viva. "Ela é apenas uma criança", murmurou Rosa, a sua voz rouca de tanto chorar. 7 anos e correu para aquele fogo como se... Interrompeu-se apertando com mais força a mão da filha. As lágrimas escorreram-lhe pelas bochechas, manchando a fuligem na sua pele. Ela quase morreu lá dentro. A garganta de João apertou-se. Queria falar, confortar, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Os seus olhos permaneciam fixos em Inês, a menina que arriscara tudo pela sua filha. Coragem como aquela. Ele vira-a em soldados, em homens endurecidos pela guerra e pelo trabalho, nunca em alguém tão pequena. O paramédico moveu-se ao lado deles a verificar os sinais vitais, a ajustar as máscaras. "Ambas precisarão de vigilância apertada", disse ele, a voz despachada, mas firme. "Os pulmões da bebé são delicados. Fumo como este pode deixar cicatrizes. E a menina inalou mais do que deveria ter sobrevivido. Mas são lutadoras as duas." A palavra assentou pesadamente na ambulância. João expirou, um som que era metade alívio, metade oração. Ele olhou novamente para Inês e algo se agitou dentro dele. Havia algo no seu rosto, a linha acentuada das suas maçãs do rosto, a expressão teimosa da sua boca, algo que puxava por uma memória, embora ainda não conseguisse identificá-la. A ambulância passou por um solavanco e Sofia mexeu-se, a choramingar fracamente. João inclinou-se a afastar-lhe o cabelo úmido. "Shh,
minha pequenina, sussurrou ele. O pai está aqui. Beijou-lhe a testa, os lábios a tremer. Ao seu lado, Rosa sussurrava uma reza em voz baixa, as palavras a tremer em português. Senhor, obrigada por a teres poupado. Obrigada por as teres poupado as duas. Depois, olhando para João, os seus olhos vermelhos e inchados, acrescentou: Senhor Vasconcelos, nunca saberá o que lhe custou fazer o que fez. Ela viu a própria mãe morrer num incêndio quando era mais pequena do que isto. Pensei que nunca mais seria capaz de enfrentar as chamas. Mas, esta noite... A sua voz quebrou-se. Ela não podia deixar o seu bebê arder. Simplesmente não podia. A revelação atingiu João como um martelo. Ele voltou o seu olhar para Inês. O peito da criança subia e descia de forma irregular, mas ela ainda se agarrava à mão da mãe. Através dos seus olhos semicerrados, ele não viu medo, mas uma certeza tranquila. Uma criança que olhara o seu maior terror nos olhos e decidira agir. Ele pressionou uma mão na testa, assoberbado. No silêncio entre as sirenes, a verdade instalou-se profundamente. Devia a vida da sua filha e uma dívida que nunca poderia pagar, a coragem desta menina. Quando as portas da ambulância se abriram no hospital, uma lufada de luz fluorescente e ar fresco da noite atingiu-os. Os enfermeiros apressaram-se a levar Sofia e Inês nas suas macas para as urgências. João seguiu de perto, o peito a palpitar, recusando-se a largar a mão de Sofia. Rosa caminhava ao lado da filha, a sussurrar promessas, a sua voz a quebrar-se a cada palavra. Quando as portas do hospital se fecharam atrás deles, João lançou um último olhar para a figura de Beatriz que se aproximava do lado de fora. O seu vestido de gala estava imaculado, o seu rosto cuidadosamente composto enquanto saía do carro elegante que seguira a ambulância, mas os seus olhos estavam frios, e neles João pensou ver algo mais sombrio do que a dor. Algo como ressentimento. Ele afastou-se rapidamente, seguindo a sua filha e a menina que a salvara para a luminosidade estéril da ala. E, embora o fogo atrás deles ainda lavrasse na noite, João sentiu que o verdadeiro inferno estava apenas a começar. A ala de emergência era um turbilhão de batas brancas, passos apressados e o cheiro forte a antisséptico. Os enfermeiros levaram Sofia por um corredor, Inês por outro, e João viu-se dividido entre as duas macas que se afastavam rapidamente dele. O seu peito apertou-se até mal conseguir respirar. Senhor Vasconcelos, disse uma enfermeira com firmeza, guiando-o pelo braço. O seu bebê será estabilizado na unidade pediátrica. Ela inalou fumo, mas está a respirar. Deixe-nos trabalhar. João acenou com a cabeça, entorpecido, a garganta demasiado apertada para palavras. As suas mãos soltaram-se da pequena mão de Sofia quando a maca virou a esquina, deixando-o de pé sob a luz fluorescente agressiva, os punhos cerrados. Atrás dele, Rosa agarrava-se à maca da filha enquanto esta era levada para uma sala adjacente. Os seus gritos ecoaram pelo corredor, crus e trêmulos. Fica comigo, Inês. Não desistas, minha menina corajosa. João virou-se, observando-as desaparecer. A imagem gravou-se na sua mente, a criança manchada de fuligem que levara a sua filha através do fogo, e a mãe de 35 anos a desabar sob o peso do terror. O seu estômago revirou-se. Algo no rosto da menina persistia com ele, a puxar por uma memória que ainda não conseguia identificar. Os médicos moviam-se rapidamente à sua volta. Papéis a serem manuseados, monitores a apitar. Beatriz entrou finalmente, a deslizar pelo corredor no seu vestido de gala carmesim, perfeitamente intocada por cinzas ou fumo. O seu perfume chegou-lhe antes da sua voz, adocicada mas cortante. João, disse ela, pousando uma mão de unhas feitas no seu braço, pareces pálido, precisas de te sentar. Não preciso de me sentar, retorquiu ele, afastando a mão dela. O meu bebê está lá dentro, aquela menina está a lutar pela vida, e tu? A sua voz quebrou-se de raiva contida. Tu tentaste impedir-me. Os olhos de Beatriz arregalaram-se em falsa ofensa. Eu estava a salvar-te. Se tivesses entrado, estarias morto agora. É isso que querias? Deixar a Sofia órfã? As palavras cortaram-no, mas a fúria no seu peito não arrefeceu. Foi a Inês que a salvou, disse ele amargamente. Não tu, não eu, uma criança. Os lábios de Beatriz contraíram-se, os seus olhos a moverem-se brevemente para a porta fechada por onde a maca de Inês passara.
Algo indecifrável passou pelo seu rosto. Desdém, talvez até raiva, mas depois desapareceu, suavizado sob a sua máscara praticada de preocupação. O corredor do hospital acalmou-se por um momento. João sentou-se pesadamente num banco do lado de fora da unidade pediátrica, os cotovelos nos joelhos, a cabeça entre as mãos. A sua mente repassava o momento em que Inês aparecera na janela, Sofia nos braços, a sua pequena figura recortada contra o incêndio. A memória ardia mais quente que o próprio fogo. Os minutos arrastaram-se numa eternidade. Finalmente, uma enfermeira saiu da unidade pediátrica. Senhor Vasconcelos, João levantou-se num instante. Sim, a minha filha, a Sofia. Ela está estável por agora, disse a enfermeira, oferecendo um sorriso cansado. Os pulmões dela estão irritados, mas temo-la com oxigênio. Precisará de vigilância, mas é forte. O alívio percorreu-o tão depressa que os seus joelhos quase cederam. Ele agarrou o braço da enfermeira. Graças a Deus, obrigado. A enfermeira acenou e acrescentou gentilmente. A outra menina, a Inês, está em observação crítica. Está a lutar muito. O olhar de João desviou-se para outra ala, o seu peito a doer. Ele não tinha qualquer direito sobre Inês, e, no entanto, a ideia do seu pequeno corpo a lutar por ar apertava algo fundo dentro dele. Rosa apareceu então, o rosto riscado de lágrimas, mas os olhos ferozes. Ela está viva, sussurrou, como se estivesse a testar as palavras. Dizem que tem queimaduras, fumo nos pulmões, mas está viva. A sua voz quebrou-se e ela pressionou uma mão trêmula na boca. João pousou uma mão no ombro dela, invulgarmente gentil. A sua filha é mais corajosa do que qualquer soldado que já conheci. Ela salvou a minha Sofia. Não o esquecerei. A mulher encarou e nos seus olhos ele viu tanto gratidão como tristeza, um peso que não conseguia nomear. Ela não devia ter tido de ser corajosa, murmurou ela. Ela só tem 7 anos. Ao fundo do corredor, Beatriz observava à distância, a sua expressão escondida na sombra. As suas mãos, cruzadas à sua frente, apertaram-se até os nós dos dedos ficarem brancos. João virou-se de volta para as portas da unidade pediátrica onde Sofia estava e para a ala onde Inês lutava por ar. O fogo levara-lhe a casa, mas dera-lhe algo muito maior. Uma verdade que ele ainda não conseguia ver completamente, um laço forjado no fumo e nas chamas, e no fundo dos seus ossos ele sentiu. Isto era apenas o começo.